Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal e hoje eu quero contar as minhas primeiras impressões da minissérie da Netflix que se chama Adolescência. Eu acabei de ver e gostaria de deixar registrado aquilo que eu experimentei ao assistir essa série, que aliás, ao terminar de assisti-la, eu passei mal, tá? No último episódio, quando ela encerra, é como se eu tivesse tomado um soco no estômago e eu fiquei com ânsia de vômito. Tem nada de nojento, né? Não tem nada do tipo, mas eu fiquei passando muito mal. Mas antes de mais nada, gostaria de lhe pedir que nós estamos numa meta de alcançar 1.000 inscritos para este canal, nesse humilde canal. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreva, ative as notificações, faça aquilo que for de prática necessário para nos ajudar, tá bom? Vamos lá, vamos comentar um pouco sobre a série e já vou lhes dizer que é o seguinte: vai ter spoiler. Então, se você quer assistir a série sem nenhuma informação, né, assistir de forma crua, então, se você tem intenção de assisti-la, sem spoiler, este vídeo não é para você. A sua chance é agora de sair do vídeo. Agora, se você quiser continuar, vamos embora. Vamos lá para os comentários. A série, ela começa, é uma série bem curta, uma minissérie, né, com 4 episódios, mas ela começa com a seguinte trama. Jamie Miller, um garoto de 13 anos, ele é preso porque ele está sendo acusado de assassinar uma colega de escola na noite anterior. Então, o crime acontece ali por volta, se eu não me engano, das 9h20 por aí, e às 6h15 a polícia está dentro do quarto dele, dizendo que ele está preso, porque ele é acusado de assassinar essa colega de escola. Eu não me lembro se é uma colega de classe, tá bom? Eu não me recordo, mas eles estudam na mesma escola. E assim começa a desenvolver a trama. E ele já sai dali do quarto, da casa, já é direcionado à delegacia, a família vai com ele, né? Não com ele dentro da viatura, né? Mas logo chega lá também na delegacia e começa a se desenvolver a trama dessa série. E aí o que acontece? Logo no primeiro episódio, aqui já vai um spoiler, né? Logo no primeiro episódio, nós temos uma informação bem concreta, né? Assim, de que ele é realmente o assassino desta moça, dessa garota que também, se eu não me engano, tem 13 anos. Nós sabemos isso a partir de um vídeo. Então, a polícia monitora algumas câmeras de. Na verdade, ela recolhe as filmagens de algumas câmeras de monitoramento e tem algumas fotos dele e tem um vídeo do local do assassinato. E nós temos esse vídeo na qual não dá para ver de forma nítida que é ele, mas algumas informações mostram de forma conclusiva que é muito provável, com quase 100% de certeza, de que ele é o assassino. As roupas são as dele, o calçado, principalmente, é dele. E então, toda a dinâmica que eles pegam nas as câmeras, né? E da movimentação dele, de alguns amigos, mostram que ele é o indivíduo daquelas imagens. E nós somos informados, junto inclusive com o pai dele, sobre essa filmagem, que o pai dele até então acredita muito no filho, e o filho continua dizendo que não foi ele, que não foi ele, não foi ele. Inclusive, após a filmagem ser apresentada, também ele continua dizendo que não é ele. E é claro, a polícia precisa de um pouco mais de provas para encerrar o caso e entregar para o julgamento. Então, seria interessante ter a faca do crime, ter a roupa que ele estava usando ou ter também uma confissão. Nada disso é encontrado. Ele não confessa o crime, a faca do crime não foi encontrada, porque eu não sei se eu comentei, mas ele assassina esfaqueando a garota com 7 facadas. A roupa que ele estava usando, nem quase nada é encontrado a não ser o par de calçados, né? Os sapatos que ele tem, ele foi encontrado. Então, ali na delegacia, ele foi recolhido o sangue, recolhido algumas amostras de DNA, para que possa, né, verificar algumas coisas. Na casa dele não encontra nada, não encontra as roupas, não encontra a faca, ele realmente sumiu. Então, a polícia ainda não tem tanta coisa, né, nas mãos. Aliás, tem uma coisa muito importante que seria o tênis e as imagens para poder acusá-lo. E, inclusive, é com isto, né, pelo menos com as imagens,
porque ele tem um mandato de prisão emitido, expedido, né? E, enfim, gostaria de ter mais informações. Tá, beleza. Até aqui, e aí o que eu experimentei? Quando termina o primeiro episódio, algumas coisas passaram na minha cabeça. Um plot twist. É possível que o assassino não seja realmente esse garoto de 13 anos. Então, outra pessoa assassinou essa criança, essa outra criança, adolescente, e de alguma forma conseguiu incriminá-lo, esse menino. Tá? Essa é uma primeira coisa que passou na minha cabeça. A segunda coisa foi que esse garoto ele poderia ter alguma psicopatia, né? Ele poderia ser esquizofrênico, talvez, ou ele poderia. Psicopatia não, poderia ser um psicopata ou uma psicopatologia, né? Então ele poderia ser esquizofrênico, como eu disse, ou alguma outra coisa, algum distúrbio. Outra coisa que me levantou em consideração, até pelo um comentário do, do investigador, que ele pudesse ter traumas ou influências negativas da família, e principalmente do pai. É uma coisa que eu levantei. E por fim, é óbvio que o garoto fez o crime e pronto. E aqui está o desconforto da série. A gente vai vendo o desenrolar no segundo, no terceiro episódio e até o quarto episódio, quando se encerra a série. Tudo isso que eu acabei de lhes dizer, né, das coisas que eu fui pensando, foram caindo. Então, o garoto realmente matou a adolescente. O Jamie, ele realmente matou a Kate. Então, não foi outra pessoa, foi ele. Ele não apresenta nenhuma característica, ou a série também não informa que ele é esquizofrênico. Então, ele não é esquizofrênico, então ele não tem uma psicopatia, não, uma psicopatologia, perdão. A série também não informa que ele é um psicopata. E essa informação ela pode ser derrubada no último episódio, que é um dia do aniversário do pai dele, depois de alguns anos, depois de um ano e um mês, alguma coisa assim, do ocorrido. Ele está detido, ainda não foi julgado. Ele faz uma ligação para o pai para desejar o feliz aniversário, e nessa ligação ele fala para o pai que ele quer mudar o depoimento dele e confessar o crime. Então isso nos aponta de que ele não é um psicopata também. Pelo menos há indícios, tá? Outra coisa, ele tem, e aqui é difícil de dizer, né? Ele tem uma vida tranquila. Um pai honrado, né? Um pai que trabalha muito para poder cuidar da família, uma mãe amorosa, uma irmã inteligente. E apesar da circunstância, o pai ainda acreditava muito nele. Uma facada que também o pai sofre ao escutar, apesar de o pai saber, né? Ao escutar que ele vai confessar o crime, imaginou que o filho se tornou, a mãe também, a irmã fica muito abalada com isso, porque no fundo eles sabem que ele cometeu o crime, mas ainda não querem acreditar de alguma forma de que o filho de 13 anos, ou o irmão de 13 anos, né, essa irmã ela é mais velha, possa não ter se transformado no monstro que as outras pessoas dizem, né? E é isso. Ele não tem nenhum trauma familiar. O pai é um pai bom, a mãe é uma boa mãe e a irmã é uma boa irmã. Ele tem uma boa família. Ele não tem nenhum trauma familiar. E aqui é muito indigesto, principalmente para mim que sou pai de 3 crianças. A situação ela fica muito indigesta. É aqui que a gente toma um soco. Eu esperava um plot twist, eu esperava que fosse uma série de investigação policial que no fim apontasse que o garoto não foi o criminoso. Esperava que talvez tivesse um motivo claro, como uma psicopatologia, o garoto pudesse ser esquizofrênico, ou o garoto, né, o Jamie, pudesse ter sofrido traumas familiares severos e se transformado num monstro, mas nada disso. Não é nada disso. E se você vê alguém apontando uma única causa, porque o Jamie assassina a Kate, né? Essa pessoa está enganada, né? Ela está querendo resumir uma situação complexa
para uma única causa, um único motivo. E não há um único motivo. Há vários fatores que influenciaram para que o crime, e um crime hediondo, pudesse ser cometido por um garoto, né, um adolescente de 13 anos. Há muita coisa envolvida nessa série. E você precisa assisti-la para perceber que poderia ter acontecido com cada um de nós. Poderíamos ser nós o assassinado ou poderia sermos nós o assassino. E aqui é muito incômodo, né? Pode ser os meus filhos, né? No segundo episódio, e há uma coisa muito interessante construída na série, no segundo episódio, o investigador responsável pelo caso, mais a sargento, companheira dele, vão à escola do Jane e da Kate. Eles vão lá para poder continuar as investigações, porque o investigador ainda não está convencido de que ele pode entregar o caso. Porque ele gostaria de ter um motivo do crime cometido. Eu gostaria de encontrar a arma do crime, que não foi encontrada em nenhum momento. Ele queria isso. E aqui tem um contraponto interessantíssimo, né? Porque a gente descobre no segundo episódio que o Jane sofreu. Eu não gosto muito dessa expressão porque não me parece que é com perfeição que seja um bullying, né? Mas ele é atacado, né? Ele recebe bullying, né? Descobre-se isso dele. E aí você vai falar, esse é o motivo, porque ele recebeu bullying. Mas não é exatamente isso. Porque o filho do investigador, escuta só, o filho do investigador também sofre bullying na escola. E é muito severo. E o segundo episódio apresenta exatamente a situação como o filho do investigador, do policial que investiga, ele também é um cara que vai na escola e fica incomodado, ele não gosta. O primeiro episódio começa com o áudio do Adam, que é o filho do investigador, mandando uma mensagem para ele, fingindo que ele está mal, que ele está doente, para não ir para a escola. E no segundo episódio a gente descobre que a escola é um lugar horrível, né? Parece mais um manicômio, aquele lugar. E o filho dele, o filho do investigador, recebe bullying, né? Ele não é respeitado entre os colegas, ele é zoado, né? Entre os colegas. E você percebe que ele, o Adam, né, que é o filho do investigador, poderia também ter cometido um crime que o Jamie cometeu. Você vai perceber que o investigador do caso trabalha e cuida e ama da sua família e do seu filho, assim como o Sr. Miller, né, que é o pai do Jane, cuidou do Jane. E o final do episódio é interessantíssimo, por quê? O que acontece dentro da escola? Aquilo é um caos, aquilo é terrível, aquilo parece um manicômio, uma prisão, aquelas crianças tudo loucas, nenhuma respeita a autoridade dos professores, os professores não conseguem impor autoridade, ensinar valores àquelas crianças, é o que parece, aquilo é uma loucura. E eles estão ali dentro, naquela confusão, naquela loucura. Tanto o investigador quanto a sargenta estão ali dentro, naquela ocasião, tentando coletar informações para o caso. Aquilo lá é um caos, é uma bagunça. E em algum momento, o Adam, que é o filho do investigador, chama o pai para uma conversa, eles vão para um lugar reservado e o Adam diz para ele, pai, você não está avançando nas investigações porque você não está entendendo. E aqui tem um ponto interessantíssimo. O Adam apresenta nas redes sociais vários postagens e emojis que são trocados e cada emoji tem um significado e tem uma história por trás e que o Jamie sofreu uma certa repressão da própria Kate e que foi movimentado isso e tem os motivos, né, como um termo utilizado como incel, que incel são os celibatários involuntários, né? Então são homens que vão ficar sem ter um relacionamento com uma mulher de forma involuntária. Eles não querem, mas as mulheres, né, o excluem. E eles são esse povo, né, que de forma involuntária acabam sendo celibatários. Né? Que aí tem pano para manga para conversar sobre esse assunto aqui. E
E a primeira conversa, há muito tempo, diz o investigador, que ele não tinha com o filho, né? Muito tempo. E aí depois disso, né, que nos é apresentado aquela loucura, aquele manicômio naquela escola, que ali os professores não conseguem ensinar valores àquelas crianças, as crianças não aprendem, aquilo ali é uma loucura, né? Parece um caos. E o episódio apresenta isso como um caos, aquilo ali é um caos. O Adam acaba apresentando para o pai dele que aquela confusão não fica somente na escola, mas aquilo vai para as redes sociais. É como se o drama da escola, o bullying que Jamie poderia sofrer na escola, como o Adam também poderia sofrer na escola, também sofresse nas redes sociais. Então, ou seja, não existe tempo mais. Tudo que se sofre dentro da escola se sofre também no ambiente virtual. E os investigadores, né, e os professores não entendem isso porque existe um espaço, uma distância entre as gerações, que o Adam começa a apontar para o pai. Pai, você não está avançando nas investigações, porque você não está entendendo a história. Você não está entendendo o que aconteceu. É como se o Adam tocasse no seu pai e dissesse: você está procurando um motivo, não está? Porque é o que o investigador queria. Você quer saber o motivo? Você não vai entender o motivo, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E por fim, o pai dele preocupado diz: cuidado com as redes sociais, né? E ele fala assim: eu estou lá, mas eu não posto. Ele sofre bullying, o Adam sofre bullying na escola, mas ele não posta. Acaba não dando brecha para acontecer. E aí o final desse episódio ele é maravilhoso porque o investigador, depois de ter encontrado pelo menos o dono da faca, que é um amigo do Jamie, ele não encontraram a faca, mas ele encontra pelo menos o dono da faca, que confessa que a faca era dele, que ele pegou aquela faca e acabou naquela noite encontrando com a Kate e assassinando ela. Depois de ter perseguido, corrido atrás desse garoto, ele encontra o filho na saída da escola e o convida para comer. E nas cenas anteriores, onde eles conversavam, parecia que não tinha muita conexão, mas termina os dois se reconectando. E aqui vem a mata, o fechamento desse episódio mata qualquer um, porque a cena é exatamente do investigador e do Ada, né, seu filho, conversando e começando um diálogo agradável, que há muito tempo aquilo não acontecia, uma reconexão entre pai e filho novamente, e a câmera sai daquilo e vai até o local onde a Kate foi assassinada, e quem está lá? O pai do Jamie, com um buquê de flores, e diante do local onde a Kate morreu, parece que também o seu filho morreu. Naquele lugar, a gente experimenta um pouco disso. Parece que o Jane também morreu naquela noite, naquele lugar. E aí nós vemos um contraponto. O investigador, que trabalha muito. E lembre-se, eu falei um detalhe importante, hein? O crime é cometido umas 9 horas da noite e no dia seguinte, às 6 da manhã, eles estão entrando na casa da família Miller para prender o Jane. Então, provavelmente esse investigador passou a noite fora, passou a noite trabalhando, vai chegar em casa cansado depois, posteriormente. Não vai conversar com o filho, talvez não vai conversar com a esposa. Ele trabalha muito também. Assim como o pai do Jenny, que na noite anterior só chegou depois, acho que meia-noite, na noite do crime, porque estava trabalhando. Todos os dois pais, se preocupando com os seus filhos e com a sua família, estavam trabalhando. São bons homens, honrados. Mas essa honra na qual eles possuem, de alguma forma não conecta, não chega nos seus filhos. Tanto em Jamie, tanto no Ada. Porém, qualquer um poderia ter cometido o crime, mas o Ada não. E a cena final do episódio 2 é esse contraponto. Um se reconectando com o filho e o outro parece que o filho foi perdido a ponto de não conseguir mais uma reconexão. E o final da série é terrível porque o pai
depois de escutar do filho dizendo que ia mudar o depoimento, ia confessar o crime, começa um diálogo com a sua esposa, dizendo onde nós, uma espécie de onde nós erramos, né? E a filha, ela é muito boa, é excelente. E uma hora ele pergunta para a esposa e diz assim: como pode ela ter saído de nós, né? E ela é muito boa, é uma boa menina. E a mãe responde: do mesmo jeito que ele saiu de nós. E eles entram, né? Depois disso, ele entra dentro do quarto do Jamie. E é doloroso como ele pega um ursinho e coloca em cima do travesseiro e beija e é isso, meu filho é um assassino. E o que é tão incômodo aqui? Porque, como pai, né? A janela de influência que nós temos entre nós com nossos filhos, ela é curta, muito curta. Logo mais, os meus vão entrar na adolescência e é um território que outras influências podem aparecer. É o que é retratado na série. O Jane não é um monstro porque assassinou. O Jane, ele foi influenciado por diversos motivos. No terceiro episódio, que inclusive é um dos melhores episódios, é um diálogo completo do Jane e uma psicóloga. E a psicóloga está preocupada em entender como o Jane entende as coisas. O próprio assassinato, o próprio pai, a relação do avô, o que é masculinidade para ele. E é maravilhoso esse episódio, porque toda aquela raiva que ele possui, e ele tem raiva, e é uma das coisas que o levou ao ato, né, de matar a Kate, de assassinar a Kate. Ele tem muita raiva, inclusive no momento que ele tem um acesso de raiva, ela que levou, a psicóloga que levou um chocolate quente com marshmallow que ele gosta muito, ele soca exatamente o copo. E na mesa havia um copo de chocolate quente com marshmallow que ele gosta muito e um pedaço de sanduíche de picles com queijo e ele não gosta de picles com queijo. E sabem o que ele atacou? Ele ataca exatamente o seu copo de chocolate quente. Ele dá um soco, joga aquilo no chão e depois, posteriormente, ele morde o sanduíche com picles. É um garoto bom, mas com excesso de raiva. E aí acaba assassinando o garoto. Ah, esse é o motivo, Jonathan? Não, não é o único motivo. E aí você precisa ver. Assistir, porque tem diversos motivos. Né? A influência recebida, e eles comentam sobre um certo influenciador que apresenta uma imagem de masculinidade. Eles apresentam algumas teorias que são apresentadas na internet. Alguns princípios, como o princípio de Pareto, né, que 80% das mulheres escolhem 20% dos homens, e Red Pill, essas coisas, sabe? Todas essas coisas que estão aqui na internet, sabe? E que dependendo do jeito que entra em um adolescente, isso pode desencadear algo catastrófico. É isso. Jane é um produto de influências, diversas influências. Em um certo momento, os pais comentam que deram um computador para ele. Um computador. E que ele gostava, ele mexia muito. Ele tinha o hábito de desenhar, e ele desenhava bem. E depois que ele ganhou o computador, ele já não desenhava mais. Ele ficava só no computador, só aqui na internet. E o filho estava onde? Estava bem, tinha amigos, né? Ia para a escola e ficava dentro do quarto. Dentro do seu quarto.
E os pais simplesmente achavam que estavam sendo bons pais. Estavam sendo bons pais, mas não, né? Tomaram o cuidado necessário com as influências que o Jane recebia. Bom, aqui é só algumas só primeiras impressões. Tem muita coisa que a gente pode falar, muita coisa que a gente pode tratar, muitos assuntos sobre essa série, mas eu queria só apresentar as minhas primeiras impressões. São as primeiras mesmo, então ainda haverá segundas e terceiras impressões. E se você assistiu a série, deixa aqui os comentários. Se você se interessou em assistir, também fale. Se você não assistiu e quis assistir o vídeo até aqui, né? Se quiserem depois que a gente faça algumas análises também psicológicas de alguns personagens, isso é interessantíssimo, seria muito bacana. Alguns simbolismos que tem na série, isso seria muito bacana. Então fala aí, deixa o seu gostei se você gostou, deixa o seu dislike se você não gostou, tá? Deixa o seu comentário, se inscreva no canal. E é isso, meus caros. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Beijo.